vlog de hoje já começa aqui do escritório. Aliás, o vlog começa agora aqui no escritório, mas o dia já começou faz tempo. Hoje eu acordei bem cedinho, às 5 da manhã, e já fiz minha sessão de escrita para o projeto do livro. Não escrevi tanto como eu gostaria, eu acho que eu vou ter que repensar as minhas metas. Não é nem que eu tinha meta, mas eu esperava um pouquinho mais. Escrevi cerca de 500 palavras em 2 horas, mas acho que é normal nesse início. Eu ainda estou apresentando os personagens, ainda tenho muita coisa assim que pensar, muita decisão para tomar, então eu passo muito tempo pensando, lapidando, tentando encontrar o estilo. Uma vez que eu encontre tudo isso, acho que vai caminhar mais rápido. E aí, a minha ideia era, depois disso, normal, porque isso eu faço realmente bem cedo antes de começar o vlog. Eu tinha planos para já começar no horário normal, mas aí depois, lembra que eu comentei que eu tô atrás de um mentor pro meu livro e tal? Eu recebi a resposta de uma das pessoas que eu tinha entrado em contato e ela tinha um horário logo às 8 da manhã daqui de Toronto. Aí eu, poxa, vamos fazer então. E tipo, a gente marcou acho que uns 30 minutos antes de realmente começar, e aí já fui direto pra reunião com ela. Seria uma reunião de uns 20 minutinhos, mas acabou que durou 1 hora inteira. A gente conversou bastante sobre o trabalho dela, sobre o que eu tô procurando e tal. Vamos ver como isso se desenvolve. E aí eu já tinha uma outra reunião marcada para as 9, e aí já emendou, e depois eu tava aqui editando o vlog. Enfim, por isso que eu não comecei tão cedo. Aliás, nem gravei fazendo café. Eu cheguei a fazer um café de manhã, enquanto eu tava fazendo a minha sessão do livro, mas aí o Cris voltou da academia, trouxe um café pra mim. Então, assim, e outra coisa, eu já tinha programado, normalmente eu tenho mais ou menos programado na minha cabeça o que eu vou fazer pro vlog do dia, né? E ontem eu fui na Shoppers, no vlog de ontem você foi na Shoppers comigo, e eu comprei 2 produtinhos novos de maquiagem, e a minha ideia era começar, quando eu fosse fazer minha maquiagem de manhã pra começar o vlog, já experimentar pra eu passar o dia com esse batom e esse, como eu posso dizer, esse gloss que eu comprei pra passar o dia e fazer tipo um review pra vocês do que eu achei e tal. E acabou que nem deu tempo, aí eu não quis abrir de manhã sem poder estar filmando, porque eu tinha que me arrumar rápido, porque eu tinha reunião e tal. Mas eu pensei, bom, por que não começar agora? Então eu tô aqui com o batom e o gloss que eu comprei ontem. Eu vou passar pra, vamos dizer que vai ser o começo oficial do vlog. E aí eu vou contando pra vocês durante o dia como é que fica. Aliás, eu nem sei como é que se abre isso. Ontem, se você viu o vlog de ontem, eu fui na Shoppers. Ontem foi segunda, hoje é terça-feira, né? Então ontem foi segunda-feira. E eu gosto de ir na Shoppers no início da semana, porque sempre tem coisas na promoção, principalmente L'Oreal. Normalmente eu vou às quartas, que é o dia que eu vou no Costco, e eu aproveito e passo lá, e eu já encontro algumas coisas da L'Oreal em promoção, mas eu pensei, segunda-feira também deve estar, porque segunda-feira não é um dia normal para as pessoas comprarem maquiagem. Porque eu já notei que as sextas e sábados são os piores dias, nunca tem promoção nesses dias, porque obviamente é o dia em que as pessoas estão pensando em sair e tal, lembra de última hora que precisa de alguma coisa, eles não vão fazer promoção quando a pessoa precisa comprar. E eu tô falando tudo isso aqui que eu tô enrolando enquanto eu tento abrir a embalagem e eu não consigo abrir. Gente, como é que eu tiro esse lacre? Olha só. Não sei se você consegue ver. Eu não sei como abrir isso daqui. Amor, tenta abrir pra mim. O que é isso aqui? Você consegue? É uma faca difícil. Ah, não, acho que Tem? Eu procurei uma pontinha. não. Tem aqui, ó. Parece fácil, né? Poxa, acho que tá pra trás, ó. Conseguiu? Na ponta aqui. Muito obrigada, amor. Agora sim podemos abrir o batom. Que, aliás, eu já até comentei que eu tô muito na minha fase batom vermelho. Eu tenho adorado batom vermelho e tal. Mas eu queria procurar outros tons de batons vermelhos. Talvez batons mais entre o vermelho e o coral, ou mais rosado, pra ser um batom mais vermelho dia a dia, em vez de ser batom vermelho saída de noite. Se é que faz sentido. E aí esse era um batom vermelho, mas ele era um vermelho mais pro rosa, entendeu? E é ruim às vezes comprar em farmácia porque a gente não pode ver a cor. Antes da pandemia era até normal ter mostruário, a gente podia pelo menos passar na mão, mas depois da pandemia o mundo mudou, né? É bonita a cor. É exatamente o que eu pensei que seria. Fiquei com medo. Deixa eu mostrar pra você. Essa é a cor. E eu adoro os batons da L'Oreal porque eu acho que eles são muito fáceis de passar. Não sei se eu gosto da consistência desse, não. Acho que é muito rosado também. Eu queria algo mais vermelho.
E eu não sei se é porque é a primeira vez que eu uso, eu tô achando ele menos cremoso do que eu gostaria. Eu não sei se eu gostei da cobertura dele, não. Na verdade, eu devia ter usado um lápis pra delinear primeiro, né? Mas tudo bem. Deixa eu usar um pincel. Esperava mais. Realmente eu gosto dos batons da L'Oreal, eu acho que eles espalham bem, mas esse daqui não tá espalhando muito bem. Gente, faz tanto tempo que eu não faço, que eu não mostro as maquiagens que eu compro aqui, né? E aí logo a primeira que eu faço depois de muito tempo, não gosto. Eu gostei muito da cor. A cor era exatamente o que eu tava procurando. Algo que no vídeo ficasse mais vermelho, mas que não... Assim, algo que fosse vermelho, mas que não fosse tão vermelho. Um vermelho rosado. E aí também eu comprei esse gloss. Esse gloss é da Revlon? Gente, nem vi a marca. Tem uma etiqueta da Shoppers enorme em cima do nome. Esse tipo de gloss eu gosto muito de usar para quando eu não faço maquiagem completa, ou seja, se eu vou para academia de manhã para deixar os lábios hidratados e tal, sem eu ter que realmente fazer maquiagem ou ficar com cara de batom. Muito mais para hidratar do que qualquer outra coisa. Aliás, eu tenho vários desses espalhados por todos os cantos por causa disso, no carro. Aliás, tem que trocar o do carro que acabou. Talvez eu leve esse daqui pro carro. E eu gosto de gloss, mas eu tenho muito problema que eu não gosto quando ele, como se diz? Quando ele fica pegajoso, sabe? Muito melado. Eu gosto hidratado, molhado, mas não melado. E esse daqui, a consistência... olhando a consistência parece boa, mas vamos ver na boca. Ai, cheiro estranho. Cheiro meio artificial, não gostei não. Eu gostei dele, espalha bem. Bem melhor que o batom da L'Oreal. Eu precisava ter delineado a boca antes, mas tudo bem. Eu gostei desse daqui. Eu gostei porque fica aquela sensação molhadinha, mas sem ser pegajosa na boca. Acho que eu gosto. Agora vamos usar durante o dia pra ver como é que eles se comportam. Gente, vocês sabem que eu tava até comentando agora com o Chris que eu tô me achando meio off, assim, hoje. Sei lá, tô me achando meio aérea. Eu não sei se é porque eu tô fora da minha... sabe, da minha rotina, ou porque eu tinha uma expectativa na cabeça de como seria o dia e acabou me tirando, enfim. Mas seguimos. Ontem foi segunda, normalmente as segundas é quando eu tiro toda a proteína da semana pra descongelar, mas se você viu o vlog de ontem foi um pouco diferente. Eu já tinha descongelado uma carne pro fim de semana, que eu não fiz no fim de semana, então ficou pra hoje. E aí eu tenho que descongelar a proteína que a gente vai fazer para os próximos dias. Vou fazer sobrecoxa hoje. E aí, o que eu posso fazer amanhã? Eu vou no Costco amanhã, então eu posso comprar salmão. Aí eu faço o salmão que eu comprar amanhã, fresco. E depois eu posso fazer... camarão, que camarão eu não preciso descongelar, acho que eu vou fazer carne. Vou descongelar também um pouco de carne moída para quinta-feira. O que mais que eu preciso fazer? Eu tô com algo na cabeça que eu preciso fazer e tô esquecendo. E vamos ver como é que tá o cantinho verde, ver o que a gente tem que fazer essa semana. Ontem eu tentei comprar vaso, eu preciso de um vaso maior pra essa, Ai, meu Deus, já tá saindo a tulipa. Você viu aqui, amor? Nem tinha visto. Olha que bonito. Eu tenho que tirar daqui que acho que é muito pequeno pra ela. Né? Bonita, né? Tem que botar em cima. Mas enfim, eu não consegui o vaso para colocar isso daqui. Também tem que ter outro vaso para plantar essa daqui também. Meu Deus, eu tô precisando de tanto vaso. E essa daqui acho que já passou a vida dela, né? Temos que nos despedir, pelo menos das flores. Eu vou continuar mantendo a planta, ver se sai mais, mas eu acho meio difícil. Ai, olha essa daqui que a gente acompanhou desde o início. Quando era ainda aliás, tem que tirar daqui, ó, porque ela não consegue crescer mais aqui. Vamos colocar mais pra cima, dar espaço pra ela. Acho que vou ter que tirar essa lâmpada dali de trás. Que linda que ela tá. Ih, mas eu também vou precisar de espaço pras tulipas. Essas tulipas também já estão batendo aqui no teto. Vamos colocar essa tulipa pra cima também. Nossa, comprei ontem essa estante pra poder botar as plantas e acho que ela já tá ficando pequena. Acho que eu tenho muita planta pra ela. Eu tenho que podar as partes secas dessa roseira. Essa roseira também. Tirar essas rosas murchas. Passar aqui pra cima. E essa aqui eu preciso de um vaso maior pra plantá-la. A Ivy também tá crescendo super bem. Olha só que linda que ela tá. Acho que agora só falta... A gente tem que resolver o que a gente vai fazer com essas orquídeas, né, amor? Eu tô achando que eu tenho que substituir.
Então, as orquídeas, elas não são responsabilidade minha. Quem cuida das orquídeas é o Cris, e ele cuida bem melhor que eu, pra falar a verdade. Mas eu acho que essas daqui já não vão nascer mais, acho que elas secaram. Ele acabou escorregando um pouquinho, acho que ele passou umas 2 semanas sem regar, e acho que elas, não sei. Eu acho que a de trás ainda dá, amor, porque eu ainda vejo os galinhos dela ainda tão verdes. Essa, cortar? Eu vou cortar pra ver o que acontece. Tá, vou fazer isso. Xícara quente na mão, piso gelado, mas tudo em paz. Luz da janela bem fraca, seu vaso novo me olha atrás. Terra úmida, cheiro de chão, mesmo tão longe do quintal. Lá fora o branco invade a rua, aqui dentro o verde é festival. Enquanto a neve cai lá fora, eu rego folha por folha, sem pressa. Cada broto me pedindo agora que eu cuide do que cresce na minha cabeça. Enquanto o frio bate na porta, eu fico aqui, te virando pra luz, verde dentro, branco lá fora. Meu pequeno jardim me conduz. Poeira antiga na estante, tiro de um lado, te giro de vez. Falo sozinha com seus ramos, calma, que a primavera talvez. Gota por gota, quase um ritual. Testo a terra com a ponta do dedo. Você responde num brilho discreto, me ensinando um jeito de ter menos medo. Enquanto a neve cai lá fora, eu rego folha por folha, sem pressa. Cada broto me pedindo agora que eu cuide do que cresce na minha cabeça. Enquanto o frio bate na porta, fico aqui, te virando pra luz, verde dentro, branco lá fora, meu pequeno jardim. Eu tava aqui agora no celular, parece que eu tava simplesmente scrollando infinitamente, mas na verdade eu tava, como eu posso dizer, eu tava administrando, vendo algumas coisas de uma conta do Instagram que eu criei pro livro. Porque, se vocês viram semana passada, eu acabei criando as gravuras das personagens e tal, num programa, num serviço de AI e tal. E aí eu descobri que eu podia fazer tipo filminhos ou histórias e tal com os personagens. E aí eu tive a ideia de criar stories, ou seja, vídeos com não stories, reels, com a gata, que é a narradora da história. Então, ficou muito fofinho. E eu falei assim, poxa, que legal, eu podia ter uma conta no Instagram que fosse, tipo, administrada pelas personagens do livro, contando a história delas, da perspectiva delas, e aí criar essa, como eu posso dizer, criar essa conexão com o livro, das pessoas poderem acompanhar enquanto o livro está sendo escrito, mas como se fosse com as personagens, como se fosse um diálogo com as personagens. E eu criei a conta, assim, e eu pensei, bom, quando eu chegar a 100, eu começo a fazer algo mais estratégico e tal, vamos jogar pro mundo, fazer o Reel e ver o que acontece. E eu achei assim, bom, daqui a algumas semanas e tal, até pensei, poxa, posso fazer algum vídeo comemorativo dos primeiros 100 seguidores e tal. E hoje de manhã, aliás, deixa eu ver como é que tá a contagem agora. Nós temos 94 seguidores. Hoje de manhã eu abri e tinha 80. Aí eu, caramba, 80. E aqui tá o Reel que eu criei. Nem tem muito view, não. Tem 2.200 views. Mas, enfim, mas teve bastante seguidor a partir do Reel, que é a gata Sofia viajando pelo mundo lendo e tal. Então acho que atrai as pessoas que gostam de ler livros, que é a ideia, né? E olha que fofinho. Enfim, e aí eu acho que eu já vou ter que pensar em criar conteúdo e tal pra essa conta antes do esperado, pensar como é que eu vou fazer essa comemoração dos 100 seguidores e botar as coisas pra funcionarem, mas assim, eu não esperava, eu tô muito feliz. Porque foi uma ideia meio louca que eu tive, aí eu comentei com o Cris, nossa, é uma ideia legal, faz. E eu fiz assim, do nada, criei alguns minutos. E é tão legal, porque parece que assim o livro tá ganhando vida, sabe? Mesmo que ele ainda não exista ainda. Mesmo que ele ainda esteja, sei lá, nas 2.500 palavras, mais ou menos, agora. Não, acho que tem umas 4.000 palavras. Por falar nisso, até lembrei agora, eu vou lá pra minha mesa, que eu tenho que criar um tracker pra ele no meu diário, porque eu gosto de ver visualmente. Eu acho que quando você faz visualmente assim as metas e você vai
tipo, vendo, né, no papel, obviamente não faz o resultado maior, mas eu acho que ver me incentiva a buscar mais resultado. Não sei se eu me expliquei bem. Mas enfim, é tipo isso, eu gosto, vocês sabem que eu adoro papel, adoro coisa de papelaria, adoro caderno, adoro adesivos. Aliás, eu fiz adesivos dos personagens, então eu vou usar os adesivos. Vamos lá, vamos fazer e aí a gente vai vendo como é que fica. Café morno na caneca torta, meu casaco velho na cadeira. A caneta falha bem na melhor parte, eu rio sozinho da besteira. Neve cai lá fora, eu dança lenta, aqui dentro o tempo se derrama, rabiscando tudo que eu não falo quando alguém me olha e chama. Tô escrevendo no meu diário enquanto a neve cai lá fora, cada linha um pequeno cenário de tudo que eu guardo pra outra hora. Tô escrevendo o que eu não digo, essas verdades meio tortas. Se o mundo não couber comigo, eu mudo o mundo dentro das minhas. E eu tava aqui toda feliz, né, com meu tracker. E eu pensei assim, nossa, mas por que tá tão grosso desse lado se eu mal comecei esse journal? Eu coloquei de cabeça pra baixo. É assim o meu caderno. Agora vai. E pronto, o importante é a gente rastrear, né? Dentro das minhas notas, faço listas do que eu tenho medo e das coisas que eu não superei. Desenho setas pro passado inteiro, mas finjo que já me perdoei. Adivinha, a gente tá finalmente resolvendo hoje a mesa. A gente postou no grupo do Facebook do prédio ver se alguém queria, então a gente não tinha desmontado. Ninguém se interessou, então a gente vai levar lá pra baixo e a gente vai deixar um aviso falando que quem quiser pode pegar, vai botar o nome do modelo da IKEA, então a pessoa pode ir e ver como é que monta e se alguém quiser leva pra casa, mas a gente não aguenta mais isso aqui no meio da sala. Vamos lá? Menos uma coisa. Certo, esse aqui, né? Esse aqui vem aqui. E a gente consegue colocar de qualquer forma. Mas eu não tenho nada pra prender aqui, entendeu? Entendi. E aquele cano ali não sai da parede, tá concretado na Ele parede. tá concretado, ele tem uma massa. Aham. Assim, eu posso tentar tirar, assim, mas eu não tenho medo. acho que eu também tenho, porque eu acho que o problema, ele tá... O negócio que enrosca, ele tá muito pra dentro, entendeu? Entendi. Isso aqui não vai dar. Então trocar só a cabeça dele. Eu sei, mas não dá. Eu tenho que ter alguma coisa que emenda esses dois aqui. Oh, meu Deus, eu tenho que voltar lá na loja. É, eu acho que ele não tem nada ali. Ele tem um negócio aqui, ó, não é isso aqui não? Não, isso aqui, não, isso aqui é pra prender na parede. Né? Isso aqui não serve. Não. Só pra prender aqui e sair água, né? Pior que eu não sei nem o que você tá falando pra eu poder comprar. Só tem essas coisas, né? Acho que sim, acho que é só isso. Não me diga que tinha a fita o tempo todo É, tinha, filho. e eu não precisava ir lá comprar. Esse aqui fica assim, né? Esse é o chuveiro normal. Não, porque você tem que colocar... Você tem que colocar esse, entendeu? Porque você vai tirar ele dali pra você usar na mão também. Essa era a ideia de ter esse chuveiro. Aqui. É. Aí isso vai encaixar lá. Tá, Por isso que eu tava te mostrando isso daqui. entendi. Essa é a ideia desse chuveiro. É poder pegar e usar Então encaixa na mão aqui também. e aqui. Isso. Tá, não, então dá. Eu não tinha entendido. Eu pensei que isso aqui vinha pra cá Não, e tinha um não. outro que saía do lado. Não. Ah, tá. Tem que ver. A gente é baixinho, né? Será que a gente vai alcançar isso na hora de tomar banho? Mas vai ser, qualquer coisa fica só aqui do lado. Parece bom. Não tá vazando?
Eu acho que ele tem tipo uns modos ali de você mudar como é a pressão da água. Vou usar agora. Toma banho. Você vai tomar banho agora? Caramba. Ai, que legal! Perigoso isso. Parênteses virando frase que eu não termino. Ponto e vírgula pra ver se um dia você volta a caber no meu destino. Tô escrevendo no meu diário enquanto a neve cai lá fora. Cada linha um pequeno cenário de tudo que eu guardo pra outra hora. Tô escrevendo o que eu não digo, essas verdades meio tortas. Se o mundo não couber comigo, eu mudo o mundo dentro das minhas notas. E precisamos falar sobre o batom e o gloss de hoje. O batom... eu não gostei. Na verdade, eu passei hoje de manhã e tal, eu almocei, e depois do almoço, depois de escovar os dentes, é claro que saiu, e aí eu passei só o gloss, que eu queria saber como é que ficava só o gloss, e ficou muito bom. Na verdade, eu passei, qual é o nome? Um lápis em volta, eu achei que ficou bem melhor, quando eu passo o lápis, a minha boca fica maior e tal. Na verdade, eu coloquei filler, eu fiz preenchimento nos lábios há uns 2 ou 3 meses atrás, para um pouquinho, porque eu costumo falar que eu tenho boca de Simpson, né? Eu não tenho nada em cima. E melhorou bastante. É bem sutil, assim, eu não fiz aquela boca grande, carnuda. Talvez um dia eu faça, eu tenho vontade de fazer. Mas enfim, então digamos que eu tenho melhorado bastante na questão do tamanho dos meus lábios e eu tenho aprendido mais a delinear com lápis. E aí depois que eu fiz isso, eu achei que só passando esse... Gente, essas palavras não vai chegando no final do dia, eu vou esquecendo. O gloss ficou muito bom, eu adorei a consistência dele, porque ele é bem molhadinho, mas ele não é pegajoso. Eu detesto gloss pegajoso, mas também ninguém quer um gloss seco, né? Esse daqui, R$6,99, eu paguei, super recomendo. Agora, o batom, eu normalmente adoro o batom da L'Oréal, mas esse daqui, deixa eu passar de novo, dar mais uma chance pra ele. Em cima do gloss, aí ele fica bom, porque o gloss meio que já fez a base, assim, já deixou mais aveludado o lábio, mas quando eu passo o batom direto no lábio, ele fica... Ele não distribui muito bem, sabe? Quando ele fica... eu não sei a palavra exata, mas em cima do gloss ele ficou bom. Aliás, deixa eu passar o gloss por cima do batom, agora que eu passei o batom. Eu gostei da combinação dos dois, isso sim, mas eu vou falar que às vezes... Eu vou falar que quando eu passei só o gloss, eu também gostei bastante. E apesar dele ser gloss, ele é bem pigmentado. Então ele realmente coloca cor. O que é difícil de achar. Às vezes eu acho o gloss que é bem pigmentado e tem cor, mas ele é mais mate. Eu não gosto de mate, eu gosto de brilho. E quando eu acho com brilho, quando eu acho essa consistência molhadinha de lábios molhados, ele fica pegajoso e esse não. Agora, ele não tem nada de plump, que é quando você... Sabe quando você passa e tem aquela... E ele deixa os lábios maiores, ele meio que incha os lábios, parece que você passou pimenta. Esse aqui não tem nada disso, o lábio fica exatamente do tamanho que ele é, muito hidratado, e eu gostei durante o dia a consistência. Esse daqui tá aprovado, o batom da L'Oréal eu não compraria se eu fosse você. Deixei teu prato pronto, nem é terça, mas pensei em você, sobrecoxa douradinha no ponto, e a casa inteira cheira pra valer. Eu lavei a forma rindo sozinho, temperando cada canto da cozinha. Aqui não há soltinha, legume picadinho te esperando na melhor horinha. Essa já tá paga, amor, já tá pronto.